Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Na aula de hoje, temos uma questão da FATEC. O volume ocupado por qualquer amostra de água, ele depende da temperatura da amostra. O gráfico a seguir, ele representa a variação do volume de certa amostra de água em função da sua temperatura. Analisando-se o gráfico, pode-se concluir que a densidade da água ela cresce com o aumento do volume, ela varia linearmente com a temperatura, ela não varia com a temperatura, ela é mínima a 0 °C, ela é máxima a 4 °C. Bom, vamos lá. Primeira coisa, só para explicar um pouquinho esse gráfico aqui, tem muita gente que olha e acha isso aqui estranho. De maneira geral, o que a gente aprende quando a gente vai falar sobre mudanças de estados físicos da matéria? A gente fala o seguinte, que quando a gente tem uma substância e ela está no estado sólido, as partículas delas, elas são todas juntinhas, né? A gente fala, elas ficam todas juntas ali, vibrando, né? Aí tem lá o processo de fusão, elas se transformam em líquido. No líquido, as partículas ficam um pouquinho mais afastadas, já um pouquinho mais desordenadas também, elas não têm uma sequência bonitinha. E depois nós temos o estado gasoso, temos o gás ou vapor, né, depende da substância, em que as partículas ficam bem afastadas. A gente fala que essa aqui é a regra, mas a água, ela não segue essa regra. A água, ela tem um comportamento que nós chamamos de comportamento anômalo da água. Na água, o sólido ocupa um volume maior do que o líquido. Então, para a água, eu vou colocar assim, o volume do gelo ele é maior do que o volume da água, que é a água líquida, tá? Então, vamos deixar assim, No caso da água, a gente tem esse comportamento aqui. O gelo, que é a água sólida, tem um volume maior do que o líquido. Não faria sentido quando a gente olha para essas observações. Sólido, depois aumenta o volume, vira um gás, né? Mas é um comportamento anômalo da água mesmo, tá bom? O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Quando você pega uma garrafa PET, né, garrafa de 2 litros ali, enche de água, coloca no congelador, você percebe que ela estufa quando vira sólido. Só para você ver que o volume do gelo realmente é maior do que o volume da água. Tá? Você não colocou mais água ali para congelar. Ela simplesmente estufou porque o gelo ocupa um espaço maior do que a água. Então, existe uma queda de volume da água, mas essa queda ocorre até 4 °C. Aqui em 0 graus, a gente vai começar a ter só o líquido, tá? Professor, mas eu estudei que tem lá a mudança, né, o ponto de fusão a 0 graus, a gente tem ali sólido mais líquido, o ponto de fusão. Claro, você sabe que isso depende da pressão também, né? Então, assim, vamos supor que a gente está numa pressão de uma atmosfera ali, bonitinho, e seja ali 0 °C. O ponto de fusão é 0 graus. Mas a partir do 0 °C da água, o que vai acontecer? O volume ele vai começar a diminuir. Por que o volume está diminuindo? Porque a temperatura está aumentando. E a temperatura aumentando vai fazendo com que aquele gelo ele deixe de existir agora e a gente tenha só líquido. E o líquido ele tem um volume menor do que o sólido no caso da água. Então, por isso que o volume está caindo. Ele cai em 1 grau, a água tem um volume menor do que em 0 graus, quando era líquido mais sólido. Aqui, vou contar aqui, bem no zero, aqui a gente tinha sólido mais líquido, tá? Quando a gente chega em 1 grau, o volume ficou menor. Em 2 graus, menor. 3, menor. Quando chegou em 4, o volume da água chegou no mínimo. 4 °C é o mínimo. A partir de 4, o que acontece? O aquecimento, o aumento da temperatura faz com que as partículas comecem a se afastar. Eles começam a quebrar as ligações intermoleculares entre a água, que são as ligações de pontes de hidrogênio, fazendo com que elas comecem a se afastar. E aí o volume ele começa a aumentar, vai aumentando, até chegar lá no ponto de ebulição,
Não é que quando a gente fala assim, a água ela ocupa um volume menor do que o sólido. É a água até 4 graus Celsius. Não é água infinitamente, tá? Se pegar água a 80 graus Celsius, ela está ocupando um volume muito maior do que o do sólido, tá? Então, assim, cuidado com essa exceção, porque essa exceção aqui, quando a gente fala que o volume da água é menor do que o volume do gelo, é o volume da água até 4 graus Celsius. Tá? Chegou nessa temperatura, a partir dessa temperatura ela volta a subir, e quando você está ali, ó, na verdade, desculpa, ó, até 4 graus Celsius é bobagem, né? Porque aqui eu estou falando o máximo, né? O mínimo do volume da água. Na verdade, não é até 4 graus, porque quando está em 5 ainda é menor, 6 é menor, 7 está menor, ali de 8 em diante, mais ou menos 9, que aí sim o volume da água vai ficar maior, tá? Eu não estou com um gráfico inteiro aqui, então eu não vou colocar isso aqui como uma regra, não. Mas saiba que tem até uma certa temperatura, aí em torno dos 9 graus Celsius, que a água ainda tem um volume menor do que o gelo. A partir dali, vai embora, o volume vai começar a disparar da água, vai aumentando, quanto maior a temperatura, mais espaçadas vão ficando essas partículas aqui do líquido, inclusive para a água, tá bom? Bom, então essa é uma explicação porque antes de fazer a análise do gráfico, né, resolver o exercício, tem muita gente, eu já gravei essa questão aqui uma outra vez e já vi muito aluno com dúvida, falando, mas isso é muito estranho, o sólido ele teria que ter um volume menor do que o volume do líquido. A água é uma exceção, tá? Não é a única, mas é a exceção mais importante que a gente estuda. Agora, a gente quer falar sobre densidade. Densidade, ela tem uma relação entre massa e volume. Quando você pensa numa amostra com uma massa fixa, vamos supor que a massa é constante, tá? Eu não estou colocando mais massa ali no recipiente. Se eu diminuir o volume, a minha densidade ela é inversamente proporcional, ela aumenta. Agora, se eu diminuir a densidade, né, porque assim, como eu vou diminuir a densidade? Aumentando o volume. Quanto maior a quantidade de volume para a mesma massa, menor a densidade, tá? Então, observe que existe essa relação entre densidade e volume, são inversamente proporcionais, tá? Agora, olha o que o exercício fala. Analisando-se o gráfico, pode-se concluir que a densidade da água cresce com o aumento do volume. Então, vamos pensar, ó. Se a densidade aumenta, ele está falando que o volume aumenta. Mas não é assim que funciona. Eles são inversamente proporcionais. Se a densidade aumenta, o volume diminui. Não é isso que acontece. Ah, professor, mas eu não estou vendo isso no gráfico. Claro que não tem densidade no gráfico. Tem volume e temperatura. Mas você vai relacionar o volume com a densidade olhando a fórmula. Tá? É assim que você vai relacionar. Então, aqui você só está vendo o volume caindo e depois o volume subindo. Mas a relação você vai fazer aqui, ó. Densidade sobe quando o volume cai. Como ele está falando que cresce a densidade com o aumento do volume, é falso, porque elas não são diretamente proporcionais, e sim inversamente proporcionais. Varia linearmente com a temperatura. Não, né? O volume ele cai, então a densidade está aumentando, certo? Porque o volume está caindo. Depois a densidade começa a diminuir quando o volume começa a aumentar. Então é falso, não é linear não. Não varia com a temperatura. Falso. Isso aí já está na cara, né? Porque aumentou a temperatura, muda o volume, muda a densidade. É mínima a 0 graus Celsius. A densidade ela é menor a 0 graus Celsius. Aí o que você vai ter que pensar? Bom, eu tenho aqui esse gráfico cortado, né? Ele só está mostrando ó, 7, no máximo aqui 8 graus Celsius. Mas se eu pegasse 10, 12, 15, se eu observasse isso aqui depois, gente, o volume está muito maior. E se o volume vai estar muito maior, a densidade vai estar muito menor, certo? Volume cresce, ó, densidade diminui. Está falando da densidade da água. Então, cuidado aqui, porque quando ele fala é mínima 0 graus Celsius, aí eu teria que considerar que a água vem até aqui 8 graus, tá? Mas não, ela vai até 100 graus, é água ainda. Aí está falando sobre a densidade da água.
Então, é falsa essa informação. Agora, eu posso afirmar que é máxima 4 graus? Como assim, máxima 4? O volume não é mínimo? Se o volume é mínimo, ó, volume está lá embaixo, a densidade vai estar lá em cima. Essa é a maior densidade que a gente consegue da água. É quando o volume da água está em 4 graus, porque está na temperatura de 4 graus, porque é o menor volume possível. Menor volume, maior densidade, já que são inversamente proporcionais. Não acho que é uma questão das mais simples com relação a esse assunto, tá? Porque você tem que interpretar o gráfico, lembrar que a água tem um comportamento anômalo para conseguir absorver melhor esse gráfico, né? E ao mesmo tempo interpretar que esse gráfico ele é um gráfico da água e a água não acaba aqui, né? A gente tem água até 100 graus Celsius, considerando uma pressão de uma atmosfera, tá bom? Então é isso. Letra E, o gabarito para essa questão. Espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício. Se você gostou, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos nossos cursos, tá bom? E encontra também um contato para aulas particulares de Química, caso você tenha interesse. Eu desejo bons estudos para você e a gente se encontra em uma próxima aula aqui do canal do Estuda Mais.